Oi, gente, tudo bem? Então, eu comprei um CD de K-pop, o Universe do EXO, só que eu comprei o CD com defeito. Não o CD em si, mas o photobook, ele tá danificado, né? A vendedora tinha me alertado. E eu comprei com o intuito de tentar reformar. Nos últimos meses eu tenho aprendido sobre encadernação artesanal e coisas do gênero, e eu resolvi me arriscar. E aí eu resolvi também gravar o processo para mostrar para vocês como foi que eu fiz. Esse é o álbum, né? O álbum de Natal deles. Aí eu abri pra conferir se veio tudo direitinho. Veio os coisas da SM. Aí eu tinha muito interesse nesses cards que vinham junto do álbum. Não são photocards oficiais, mas eram os brindes que alguns álbuns da SM vêm distribuídos deles. Aí eu achei muito bonitinho, eu gosto muito desse ensaio. Aí eu fiz questão de comprar pra vir com esses cards. Também veio esse postcard, que eu acho um dos postcards mais bonitos do EXO. Enfim, aí eu comecei a mexer no álbum, como eu disse, ele vinha com defeito, as páginas estavam soltas. E eu comecei a ver mexer no álbum para ver o tamanho do destroço. De como é que tinha sido, como é que funcionava a encadernação dele e como eu poderia começar a trabalhar na resolução. No começo eu tinha a intenção de soltar as páginas e costurar, porque uma vez costurado ficaria muito mais difícil delas descolarem. Só que conforme eu fui mexendo, eu vi que não tinha condições de costurar as páginas, porque normalmente quando a gente faz as folhas de um caderno, você dobra a 4 no meio para fazer um A5. Só que no caso, essas folhas elas são as 5 colados para simular um A4, aí eles juntam para fazer esses bloquinhos. Então, se eu resolvesse costurar, não ia dar certo, porque o que juntava as páginas eram apenas cola. Não ia ter segurança nenhuma. Então, eu fiquei avaliando, avaliando, avaliando. E aí, eu só fui pensar no que resolver no outro dia, porque eu abri esse álbum de noite quando eu cheguei da faculdade. E eu tava cansado, só queria ver o estado dele mesmo. Então, eu olhei e avaliei e deixei pra resolver as coisas no dia seguinte. Pronto, aí o que é que eu fiz? No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi testar o CD, porque toda vida que eu compro um CD de K-pop, qualquer CD na verdade, a primeira coisa que eu faço é testar, porque eu não compro CD só pra ter bonito na estante. Eu compro pra escutar, eu sou um grande fã de escutar CD. E já rolou de eu ter comprado CD de K-pop e ele vinha arranhado. Então eu testo pra saber se tá tudo ok, até porque é em questões de revenda. Se um dia eu quiser repassar, é muito mais fácil a pessoa comprar se o CD não estiver arranhado. Então, pessoas que compram CD usados, testem os CDs de vocês. O CD tava tudo certo, funcionando bem direitinho. No primeiro dia, enquanto eu tava trabalhando, eu acabei escutando o álbum não sei quantas vezes. Antes de eu começar a explicar o processo, eu queria dizer que eu uso uma iluminação para facilitar a minha visão, porque eu sou cego praticamente. E talvez tenha faça sombra em alguns momentos, mas eu vou explicando o que é que eu tava fazendo. Pronto, esse é o dia seguinte, é o dia que eu recebi o álbum. E aí eu comecei a olhar e comecei a soltar as páginas. Talvez isso seja imagem de gatilho para algumas pessoas, mas a cola não era uma cola muito, não estava muito boa, então foi muito de boas de pulsar as páginas. Mas não façam isso se vocês não souberem o que vocês estão fazendo, porque pode sim machucar as folhas. Eu percebi que os blocos que foram colados eram formados por 4 páginas, ou seja, 2 folhas. E dessa forma, ficava mais fácil de soltar eles da lombar se eu puxasse os blocos juntos de uma vez só. Aqui de fato eu vou começar a arrancar as folhas e vou empilhá-las na ordem que elas deveriam estar no photobook, né? Pra não tirar da ordem.
Algumas folhas foram super de boas para saltar, porque elas já estavam praticamente soltas. Outras estavam bem coladas, então deu um trabalhinho. Mas a que vai dar o maior trabalho de todas é a que faz a capa. Que tá colado na capa, na verdade. Que é o, acho que chama folha de guarda. Essa foi a mais difícil de soltar de todas. Essa é a última fileira que eu puxei. E quando eu puxei ela, ela veio com a cola que usa pra segurar as folhas na lombar. Aí eu vou puxar agora a cola, a filete de cola, todo de uma vez. Eu achei muito satisfatório na hora de puxar isso. Agora eu começo a colocar as páginas na ordem, que elas vão estar dentro do livro, organizar bem direitinho e me preparar para o próximo passo. A carcaça. Antes disso eu pego o estilete e começo a tirar o que sobrou de cola na capa. Eu não tiro tudo, eu tiro só o excesso. Mas é porque a cola que ficou, ela tava muito bem colada e o estilete não tava soltando. Não tava soltando a cola. Mas é muito importante tirar toda a cola, porque o resíduo de cola que fica dificulta a nova cola de colar, entende? É eu que fiz errado. Aí agora com o bloco eu começo a preparar pra colar o bloco, né? Pra trabalhar no bloco, na verdade. Aí eu pego uma folha e rasgo pra poder colocar clips sem machucar as páginas do photobook. Nessa parte é muito importante que as páginas estejam alinhadas, porque eu não vou poder refilar depois. Então eu tenho que fazer com que elas sejam alinhadas em cima, embaixo e na lateral externa. Na lateral interna não faz muita diferença, mas na lateral externa faz muita diferença até pro visual estética do photobook. Eu tô avaliando a lombar e ver como é que ainda tô nesse processo, eu ainda tô decidindo como é que eu vou trabalhar as páginas, como é que eu vou colar elas. Porque até então eu achava que eu poderia costurá-las. Eu não tinha me tocado ainda que as folhas não eram
não eram folhas dobradas ao meio. Nesse momento é que eu percebo que como eu disse, os blocos eram formados por duas folhas. A parte de fora do bloco eram folhas coladas, enquanto a parte de dentro era uma folha dobrada. Dessa perspectiva, eu não iria conseguir costurar, o que foi muito frustrante, e eu tive que pensar em qual outra abordagem eu usaria para poder colocar as páginas no canto. Tanto que a cola tá soltando muito fácil. Tava só examinando e as páginas estavam saltando. Pronto, depois de entender que eu não teria como costurar por causa das folhas que são A4, que são as 5 coladas para simular um A4, eu decidi que a única forma de encadernar possível seria através de uma encadernação brochura, que era que ela já estava, né? Que é só com cola. Então eu comecei o processo de separar as folhas, as que eram coladas para simular um A4 e as que de fato eram um A4. E eu queria dizer que essas folhas são. Eu não estava esperando que elas fossem ser tão resistentes para cortar. Elas não, elas são um pouco mais grossas do que um sulfite normal, mas elas não parecem. Assim, tipo, o processo de cortar elas foi tedioso, porque elas eram difíceis de cortar.
Agora, com as páginas todas cortadas, eu tenho um bloco. Ele tá inverso, né? E aí eu tenho que começar a alinhar as páginas. Como eu disse anteriormente, se antes já era importante essas páginas estarem alinhadas, agora que vai ser, eu vou ter que fazer a encadernação só com cola, é que é importante que elas sejam alinhadas mesmo. E é um processo muito chato de fazer com que isso aconteça, porque são. Todas as folhas estão soltas, né? Não tem nada unindo elas aí, não. Qualquer coisinha pode fazer com que elas saíssem do canto. Aí eu peguei a carcaça, né, pra testar se ia ficar tudo certo dentro. E ia, né? Teoricamente não tinha por que não ficar, já que essas folhas saíram daí de dentro e eu não anexei mais nada. Mas também eu tinha a intenção de fazer uma nova folha de guarda para poder fazer, dar um reforçado melhor na resistência do livro. Só que essa ideia caiu por terra logo aí de cara. Tentando alinhar, e aí agora eu vou prender as folhas todas juntas pela vertical, né? Pra poder começar o processo de colagem. Eu coloco esse pedaço de papel para não marcar as folhas do photobook, né? Porque esses clips não são muito delicados. E sempre checando se tá tudo bem alinhado, porque, de novo, eu não vou poder fazer refilo dessas páginas. Refilo, para quem não sabe, é passar o estilete para alinhar as laterais do bloco, né? Quer dizer, refilar eu até podia, só que eu não iria fazer isso para não perder o material, né? O do photobook. Com o bloco alinhado, eu peguei uma lixa bem fininha e comecei a lixar a parte da lombar. Pra quê? Quando eu passei o estilete, ficou algumas rebarbas de papel e eu precisava tirar. E também para tirar o resto de cola que poderia ainda ter no papel. É um trabalho que você tem que fazer com muita delicadeza para não desalinhar as páginas. E ao mesmo tempo delicadeza para também não machucar o papel. Depois do papel lixado, eu volto a tentar alinhar novamente, porque no movimento ele sai do canto, porque agora eu vou começar o processo de colagem do bloco. Para fazer colagem do bloco da lombar, você usa um material chamado prensa de papel. No caso, eu não tenho uma, então eu uso esses livros que são pesados, porque o intuito é só botar peso em cima do bloco. Aí eu coloco o bloco, deixando um espacinho para fora e mais peso em cima dele. Agora eu vou começar o processo de cola, certo? Eu uso uma cola de PVA, eu lixo mais um pouco, porque ainda ficou alguma rebarba. Ajeito, passo os dedos para ver se está tudo retinho nas laterais e começo o processo de cola usando uma cola de PVA sem ácido. É muito importante que ela não tenha ácido.
e eu vou delicadamente passando as camadas em cima na lombada do livro. É importante você passar uma quantidade generosa de cola, porque é ela que vai segurar as páginas do photobook, né? Você não pode ser humilde aqui e economizar na quantidade de cola. E eu vou passando e eu vou olhando para ter certeza que todas as páginas pegaram a cola, para ver se tá uma camada generosa de cola mesmo. Que nem aquela que eu arranquei, que vocês viram, tem que fazer mais ou menos daquela. A diferença daquela cola para essa é que essa cola fica transparente e aquela que vem no photobook de fábrica, ela não é transparente, ela fica branca. O processo anterior eu fiz no dia seguinte de manhã. Esse, teoricamente, é o mesmo dia, só que de madrugada. A cola, ela precisa de 6 horas no mínimo para secar, mas eu normalmente gosto de deixar de um dia pro outro. Mas nesse caso em específico, eu esperei em torno de umas 15 horas com a cola secando. Eu comecei esse processo novo por volta das 3 horas da manhã. E aí eu fui ver o resultado da colagem. Ah, deu certo. O photobook tá colado de novo. É um livro, novamente. As páginas não desalinharam, o que pra mim foi essencial. E agora eu tenho que começar a me programar e planejar como eu vou colocar isso de volta na contracapa. Na capa, na verdade, né? Eu fiquei aproximando do meu rosto para poder ver melhor se tinha ou não alguma folha solta, alguma coisa do tipo, e não tinha. E aí eu fui planejar o que é que eu ia fazer. Com o material pronto, eu peguei a minha régua e fui medir quanto seria a lombar e a lateral do livro para fazer um reforço na lombar. Eu fui fazer o corte do reforço da minha lombar. Tem pessoas que usam tecido de algodão, tem pessoas que usam gaze, tem pessoas que usam papel. No caso, eu vou usar papel para fazer esse reforço. O intuito desse reforço é fazer com que a lombar fique mais resistente e dure mais tempo. Porque, gente, sendo muito sincero, quando o livro não é costurado, ele é apenas colado em algum momento da vida útil dele, essa cola vai ressecar, é inevitável. O que você pode fazer é processos para retardar, cuidados na verdade, para retardar o processo de ressecamento dessa cola. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre conservação de álbum que eu menciono a respeito disso. Agora, como a folha que eu tinha era mais alta do que o livro, eu corto o pedaço que ia ficar sobrando, meço. Eu sei que tudo isso eu fiz fora de quadro, mas era porque eu precisava ver o que eu estava fazendo e o enquadramento que eu tinha não permitia que eu visse de onde eu estava. Mas eu estou fazendo as medições para ter certeza que tá tudo certo. Aqui eu começo o processo de colagem do reforço da lombar, certo? Eu boto um papel para a cola não vazar e um peso, né? Para a cola não vazar e comprometer as páginas.
Sempre que a gente vai colar coisas, a gente precisa botar um peso em cima do bloco. Então eu colei a lateral fora, preparei os pesos para colar a lombar e a outra lateral. Claramente eu não soube fazer a menção correta. E na verdade não foi que eu não soube fazer a menção correta, eu não consegui cortar reto o papel. Eu tenho muita dificuldade em cortar papel reto. Então eu precisei vir com outro pedaço de papel para terminar de fazer a curva da borda. Passei bastante cola para deixar bem firme, tanto cola para colar papel como cola por cima do papel. Eu vi algumas pessoas fazendo isso e achei que valia a pena arriscar. Não tinha nada a perder, sabe? Aí eu fiz a cola, papel e mais cola. Como eu fiz aquele outro processo de madrugada, esse aqui é já no mesmo dia, né? Madrugada, só que de tarde. Eu comecei a limpar, tirar o papel que estava servindo para impedir que vazasse mais cola e colasse o bloco nos livros, né? Aí eu retiro esse papel, foi bem simples, não teve dificuldade nenhuma. Eu tô olhando aí, rebarbas, e aí eu mostro pra vocês que deu certo. Já tinha dado certo, né? Agora que deu certo, definitivo mesmo. Essa reforço vai dificultar o processo da cola de cair. Eu limpo as rebarbas que ficaram na parte superior e inferior e tiro algum possível excesso de papel que eu não vá precisar usar. Aí agora chegamos na parte chata e complicada de todo o processo de encadernar, que é botar a capa. A maior dificuldade que eu tive, e eu já sabia que ia ter essa dificuldade quando eu tirei o papel do peso, né, o bloco do peso, é que a lombar ficou muito mais grossa do que ela já era e o papel da capa não ia abarcar.
Aí eu tinha duas opções. Ou eu deixava do jeito que tava, ou eu teria que refazer o processo. E eu decidi que eu não queria refazer o processo, porque na minha cabeça era melhor que a capa não ficasse esteticamente bonita do que a qualidade da lombar se fosse prejudicada, certo? E aí eu já tô começando o processo de colagem, e eu passo cola onde eu vou encaixar o livro, o bloco e nas laterais. E vocês vão ver que eu vou passar um tempão tentando fazer acontecer essa colagem. Realmente a parte da lombar, de colar a lombar no livro, é a mais complicada, e qualquer errinho pode comprometer a qualidade final do livro. Como vocês viram, tive muita dificuldade, ó. Vocês veem que por causa do reforço que eu coloquei, quando a gente fecha a capa, ela não encontra a outra lateral. E aí, depois de me esforçar a tentar, eu decidi que eu não ia fazer a colagem da capa toda de uma vez. Eu teria que ir por partes. E eu acredito que um erro que eu cometi foi ter colado primeiro a lateral e não a lombar em si. Vocês vão ver o que eu tô falando. Aqui eu decidi colar o livro por partes, definitivamente. Eu ia colar primeiro a lateral, que não é a forma correta. O ideal é você começar a colar na lombar. Mas por que eu decidi tomar a decisão de colar a lateral primeiro? Porque quando eu colava primeiro a lombar, quando eu fechava o álbum, as folhas ficavam para fora, saíam do álbum. Então ia ficar esteticamente muito feio, ia comprometer as margens das folhas. Então eu decidi que era melhor eu ter certeza que ao fechar o CD, a capa do álbum, todas as folhas iam ficar dentro do CD, né, do álbum, da caixa do álbum. Então, por esse motivo, eu tive que tomar essa decisão de colar primeiro a lateral, para depois colar a lombar. E eu vou fazer um processo parecido
com o que eu fiz para colar o reforço. Eu vou colar a lateral, a lombar e só no dia seguinte eu vou voltar. No dia seguinte não, na verdade. Esse processo eu estava fazendo à tarde, o outro processo eu vou terminar de fazer à noite, de madrugada. Voltar e colar a outra lateral, que seria, no caso, a lateral da capa. Pronto, isso já é de madrugada. Eu resolvi. Eu já tinha tirado a prensa, né, de cima, o peso de cima, testando para ver se realmente os folhas iam ficar dentro da caixa. De fato, elas iam. Eu fiquei satisfeito com esse resultado, que era o que eu queria. E aí eu vou começar o processo de colar a capa que falta. Que só tá faltando isso, basicamente. E finalmente, no outro dia, quando eu acordei, que já tava tudo certo, eu vim pra ver o resultado final e deu tudo certo. Na medida do possível, deu tudo certo. Eu aprendi muito nesse processo, eu entendi alguns erros que eu cometi, mas ó, o livro tá folheando normal, as folhas não estão mais soltas. E é isso. Eu aprendi muito no processo, ele não ficou perfeito, mas ficou muito bom para uma primeira tentativa. Eu tô olhando para ver se tá tudo direitinho, se tá todas as folhas dentro do livro. E de fato deu certo, ó. As folhas estão dentro da caixa, então vai protegê-las. E por fim eu vou mostrar a borda que ficou por causa do reforço da lombar. Né? A capa não cobre mais tudo, mas o que importa é que tá dentro da caixa. Gente, muito obrigada por ter assistido e quem sabe até a próxima. Tchau, tchau.